Exclusivo, Dorival Júnior barrou o Júnior Santos no Corinthians porque quer a contratação de Rony. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre essa história e fala também quanto Oscar exige para rescindir seu contrato com o São Paulo. Já o Flamengo reabriu conversas por Marcos Antônio, meio-campista do Tricolor. Quero completar contando que o Palmeiras já tem uma data para voltar para o seu estádio. Qual a chance de Daverson virar reforço do Vasco? Te atualizo também sobre o futuro de Adrielson, as últimas de mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Antes das notícias, bora brincar com o palpitão do Nicola desse sábado. Preciso da vitória do Bayern de Munique por pelo menos 2 gols de diferença contra o Augsburg. Preciso da vitória do Manchester City contra o Lanterna Wolverhampton e preciso da vitória do Olympiacos contra o Volos. Se esses 3 resultados bem comuns acontecerem, a gente pega uma odd de 2,5, ou seja, mais do que dobra o valor da nossa fezinha. E a boa notícia para você vem agora. Clicando no link que está no comentário fixo e fazendo seu cadastro na mais antiga parceira do canal do Nicola, automaticamente esse bilhete com os jogos que eu citei já aparece para você fazer a sua fezinha. Combinado? Bora começar o vídeo com aquele tradicional giro de notícias para contar que o árbitro Lucas Belotti, que marcou a falta inexistente no gol do Santos no empate contra o Corinthians, está na geladeira. Ele havia sido escalado para a partida entre Capivariano e Primavera, mas por conta do erro no clássico da Vila Belmiro foi retirado da escala no fim de semana. Já Guido Rodrigues, volante que jogou a última Copa do Mundo pela seleção argentina e interessou a Grêmio e a Palmeiras, é novo reforço do Valência. O anúncio deve acontecer nas próximas horas. Preciso contar também que o Fluminense decidiu não vender Kevin Serna para o Boca Juniors. Proposta havia sido de 5 milhões de dólares ou 27 milhões de reais. Boa notícia para os clubes brasileiros que procuram um zagueiro. Adrielson não vai mais jogar no CSKA da Rússia. O ex-jogador do Botafogo, que pertence ao Al-Ahly dos Emirados Árabes Unidos, tinha negociações avançadas com o clube russo. O Al-Ahly pediu uma compensação financeira um pouco maior depois do acordo e a conversa foi desfeita. Por que eu considero o Adrielson uma ótima opção? Zagueiro de 27 anos de idade que deixou ótima impressão com a camisa do Botafogo. E no mercado de zagueiros extremamente alto, em que o Vitão foi comprado por 10 milhões e meio de euros pelo Flamengo, em que o Jonathan Jesus quase se transferiu para o Zenit por 10 milhões de euros, em que o Joaquim, que pertence ao Tigres e esteve na mira do Palmeiras e também do Cruzeiro, não chegaria por menos de 9 milhões de dólares, e que, por exemplo, o Zenit pede para que o Nino seja liberado algo próximo a 8 milhões de euros, o Adrielson pode ser comprado por mais ou menos 3 milhões e 200 mil euros. Ele havia sido vendido por um valor bem baixo pelo John Textor por Lyon, na oportunidade em 2023, 3 milhões e 600 mil euros. No Lyon ele não conseguiu explodir, acabou sendo emprestado e depois vendido para o Al-Ahly por apenas 2 milhões e 200 mil euros. Seu time precisa de zagueiro, o que você pensa sobre o Adrielson? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E essa história de que Daverson pode virar reforço do Vasco. Centroavante é torcedor declarado do Cruz Maltino, isso todo mundo sabe. Também se tornou notícia nos últimos dias que ele rescindiu seu contrato com o Fortaleza. O Lion havia o comprado por 7 milhões de reais em março do ano passado e por conta das cifras muito altas do salário, algo na casa dos 800 mil mensais, Fortaleza optou por rescindir seu contrato de forma amigável. Dessa maneira, o Daverson está livre e foi sugerido ao Vasco. Cruz Maltino que andou conversando também com Cláudio Spinelli, centroavante argentino do Independiente Del Valle. Mas a informação que eu tenho é de que com a contratação do Brenner, o Vasco entende já ter resolvido o seu problema para centroavante. E o Daverson, nesse momento, tem tratativas avançadas com outro clube do futebol brasileiro que não o Vasco. Qualquer novidade sobre o tema eu volto para contar para vocês. Antes de mudar de assunto, só registrar que Ryan, que ainda não foi vendido de forma oficial ao Bournemouth, se casou nessa sexta-feira no Rio de Janeiro. O meio atacante deve ter sua transferência para o clube inglês oficializada na próxima semana.
Quero te contar quando o Palmeiras imagina poder voltar para o Allianz Parque. Você sabe, o Verdão está jogando na Arena Barueri, enquanto o gramado do seu estádio está sendo trocado. Palmeiras avalia essa troca como positiva, ela tem funcionado dentro do cronograma e a expectativa é de que o Verdão possa voltar a jogar em seu estádio a partir do final do mês de fevereiro. Se tudo correr bem para a reta final do Campeonato Paulista, você sabe, Paulistão nessa fase de grupos tem 8 rodadas, depois fase de quartas de final com um jogo, semifinal além das finais. O Palmeiras tem a intenção de disputar a reta final do estadual dentro do seu estádio. Vai perder as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro, que se inicia no próximo dia 28, mas terá o seu estádio como casa, como trunfo, para a Libertadores da América, para o Paulistão, reta decisiva, além de quase 90% do Campeonato Nacional. Essa reforma se deu por necessária diante dos relatos de jogadores do Palmeiras no fim da temporada passada de que a coisa já não funcionava tão bem, estão sendo feitas substituições de componentes específicos do sistema sintético. Você gosta de gramado artificial? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o Flamengo reabriu conversas por Marcos Antônio. Nesta sexta-feira, José Botto entrou em contato com dirigentes do Tricolor para fazer chegar aos ouvidos do novo presidente do São Paulo, Harry Macis, a intenção rubro-negra de comprar o atleta. O São Paulo, como das outras vezes, demonstrou nenhuma intenção em se desfazer de seu meio-campista. Isso só vai acontecer se a proposta do Flamengo for considerada extremamente interessante. O Flá tem um trunfo, o desejo do São Paulo em contar com o volante Alan. E essa necessidade aumenta com a confirmação da ida do Alisson para o Corinthians. Mas, para que essa coisa aconteça, haverá a necessidade de o Flamengo colocar bastante dinheiro, além de ceder o Alan por empréstimo ou em definitivo. Só para completar o noticiário rubro-negro, tratativas com o West Ham seguem emperradas. O Flamengo não consegue chegar ao valor que o West Ham pede. Há a questão envolvendo o pagamento parcelado. O Flamengo quer pagar no máximo de parcelas e o West Ham exige um pagamento bem próximo de à vista, além do fato de o West Ham preferir contar com o Paquetá até o fim da atual temporada, que se encerra lá pelo mês de maio. Se isso acontecer, o Flamengo só passa a contar com o Paquetá a partir da metade do ano. A gente deve ter, na próxima semana, bons avanços em relação a essa história. Descobri quanto o Oscar quer para rescindir seu contrato com o São Paulo. Vale a lembrança de que o meio atacante já decidiu se aposentar, mas segue vinculado ao tricolor mesmo sem receber salários desde a virada do ano. Tudo porque o Oscar aceita que nessa rescisão de contrato o São Paulo não lhe pague mais salários e direitos de imagem, mas siga bancando as luvas. Prêmio pela assinatura do contrato, o vínculo entre o São Paulo e o Oscar só se encerra em dezembro de 2027. O São Paulo entende que é justo pagar tudo o que lhe deve do ano passado, mas não tem nenhum sentido pagar um prêmio pela assinatura de um contrato de 3 anos, sendo que ele só jogou 1. E essa diferença entre o que o Oscar pede e que o São Paulo entende não ser justo pagar é de 2 milhões de dólares ou 10 milhões e 600 mil reais. Se a gente dividir pelo número de meses que ainda restariam até o fim do contrato em dezembro do ano que vem, isso significa dizer que o Oscar quer receber cerca de 450 mil reais por mês, sem fazer absolutamente nada. O São Paulo justifica que não tem cabimento, especialmente no momento de enorme crise e com os problemas de saúde que o Oscar teve e que o obrigaram a se aposentar. Enquanto não houver acordo, a rescisão de contrato está descartada. Não podemos nos esquecer que em 2009, pouco depois de subir do time principal, da base para o principal, o Oscar recorreu à justiça para deixar o tricolor e conseguiu uma condenação pesada contra o seu clube do coração. A saideira sobre o São Paulo, registrar que o São Paulo renovou o contrato de Alan Barcelos, treinador campeão da Copa São Paulo do ano passado e que faz nesse domingo a decisão, tentando o bicampeonato da Copinha contra o Cruzeiro. Informação exclusiva, Júnior Santos está descartado no Corinthians por opção de Dorival Júnior. O técnico alvinegro já pediu a contratação de Rony e mais. Ao longo da semana ele conversou por telefone com representantes do atacante do Galo. Nesse papo, o Dorival explicou que o Rony seria um dos protagonistas da sua equipe para a temporada de 2026. Vale a lembrança de que Memphis Depay fica apenas até a metade do ano. Mas é possível que o Corinthians fique sem o Júnior Santos e sem o Rony.
O Júnior Santos já havia aceitado a proposta do Corinthians, o Timão já tinha um acordo com o Galo, empréstimo até o fim da temporada sem custos, com 80% dos salários pagos pelo Corinthians, 20% dos salários pagos pelo Atlético. Não houve nenhum problema financeiro entre as partes. O Júnior Santos foi descartado porque Dorival Júnior não quis. O Dorival quer a aquisição do Rony. E o grande problema é que o Rony só sai do Atlético em definitivo. Qualquer possibilidade de empréstimo está descartada. A operação giraria na casa dos 3, 4, talvez até 5 milhões de dólares. E o Corinthians tem alegado que não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. Vale a lembrança também de que o Rony é mais caro do que o Júnior Santos. No Galo ele ganha na casa de R$1,5 milhão por mês. Atleta que também interessa ao Santos, ao Bahia e ao Fluminense. E é diante desse contexto que o Corinthians, que ainda busca mais um atacante de velocidade, pode acabar ficando sem Júnior Santos e sem Rony. Outras possibilidades especuladas nos últimos dias, de Michael e Everton Cebolinha, dupla do Flamengo considerada também muito cara para a realidade alvinegra. Você tá com o Dorival Júnior? Entende que o Rony é melhor do que o Júnior Santos? Preferiria a contratação do Júnior? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. A gente se encontra assim que surgir notícia. Tchau.